Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente Cidinho, esse é um momento muito importante na minha vida. Avizinha-se, senador Paim, o momento em que vamos dar fim a essa legislatura. E ao final dessa legislatura, aprove Deus, a quem dedico toda a honra e toda a glória. Esse momento e o privilégio que a mim concedeu de chegar até esse dia. E começo, senadora Ana Amélia, dizendo muito obrigado ao povo do Espírito Santo, que me recebeu como filho adotivo, um nordestino, que lá chegou em 82 e em 92 se elegeu vereador no interior, cachoeiro do Itapemirim, que me abraçou. E em 94, 2 anos depois da vereança, eu me elejo deputado estadual. E 4 anos depois me elejo deputado federal. E ao chegar na Câmara Federal, do 4º para o 5º mês, me tornei o parlamentar mais conhecido do país, comandando a maior CPI da história da nação, a chamada CPI do narcotráfico. Cruzei esse país 3 anos e meio, correndo todos os perigos que alguém pode correr. Mas uma nação que estava ávida, porque naquele momento começava a cumprir-se o alerta que tantos deram e que eu já dava na época, porque senador Cid, ex-governador do Ceará, são 42 anos tirando drogados da rua, recuperando pessoas, entrando em escolas, vilas, me oferecendo para fazer palestra, falando sobre prevenção e falando desse dia que se avizinhava. Ao relatório da CPI do narcotráfico, senador Paim, que era deputado federal comigo, aquela CPI que balançou esse país, que prendeu desde militares a políticos, ricos, golas brancas, foram indiciados 864 e presos ao vivo diante das câmeras de televisão, muito mais de 300 envolvidos com o narcotráfico, e eu cruzei esse país de ponta a ponta. Não tem um estado que nele não tenha passado e prestado um serviço no combate ao narcotráfico nesse país. Em seguida, eu me elejo senador da República e chego nessa casa, cumprindo também o meu dever, agradecendo ao povo do meu estado querido, que me fez filho seu. Aqui nessa casa, eu combati o bom combate. Nessa casa, eu fiz embates homéricos, defendendo o que creio. Sou um homem de causa, defendendo as minhas bandeiras. Aliás, um homem, ele é levado pelo vento da bandeira que ele defende, porque um homem que não tem causa, ele luta interesses pessoais. E esse país que está perdido, degringolado, sangrado, roubado, mutilado, sabe o que é o preço de ter uma classe política que não tem bandeiras, uma classe política que não luta causa, mas luta interesse pessoal. Agradei a muitos, mas também desagradei. Nos meus embates, na minha maneira franca de falar, senador Cidinho, eu quero apresentar à nação. São 14 projetos de lei transformados em norma jurídica. Aliás, são leis nesse país. Quem já passou pelo parlamento, quem já aqui esteve, ou quem aqui está, sabe como Vossa Excelência, senador futuro Girão, que está sentado, meu amigo aqui, vai ver, juntamente com o Cid, como é difícil debate de comissão de mérito até chegar na comissão de justiça, nela aprovado, chegar no plenário, ir para outra casa, comissão de mérito de novo, comissão de justiça, plenário, para que o presidente possa sancionar e virar uma lei. Ao longo dos meus 26 anos de vida pública, são 20 em Brasília. São 14, e o da Câmara muito importante, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública,
prisionais e sob drogas do Sinesp, que altera a Lei 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, de número 11.530, de 24 de outubro de 2007, a Lei Complementar número 79, de 7 de janeiro de 1994, e o Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, revoga os dispositivos da Lei número 10.2001, de 14 de fevereiro, que é lei nesse país, chamada a Lei, senador Ataídes, de Segurança Nacional. Tenho orgulho, senadora Ana Amélia, de sair dessa casa e deixar o legado para a nação, a Lei de Segurança Nacional. Ao chegar nesta casa, muitos foram os embates. Se a todos fosse citar, essa tarde seria consumida por mim. Mas os embates do meu Estado, como a questão do Fundap, que Dilma Rousseff, e depois o delator disse que a Odebrecht não estava satisfeita com o nosso incentivo fiscal, que era a base da nossa economia há 43 anos, o chamado Fundap, e arrancou dos braços do povo do Espírito Santo, como se arranca uma criança dos braços de um pai. Essa luta, a luta dos royalties do petróleo, tão somente 2 estados contra todo o Brasil. A luta dos royalties, que eu estive nela o tempo inteiro, quando também a Nestlé comprou a Garoto. E havia, o que nós sabíamos, uma promessa do governo vigente do PT, que iria entregar para a Kraft e depois de 2 anos tirar da Nestlé. Nós conseguimos uma luta para não perder os empregos do Espírito Santo, judicializamos a questão, porque não era concorrência de mercado, era uma empresa quebrando uma empresa quebrada, e a Garoto foi salva. Os municípios do meu estado, aqui poderia perder uma tarde dando relatório, até porque não é essa a minha causa são outras bandeiras, outras lutas, dizendo das emendas, as emendas individuais, que é a obrigação que o parlamentar dispõe delas para mandar para os municípios, e sempre o fiz, proibindo os prefeitos que colocasse o meu nome, que não colocasse faixa com o meu nome e não fizesse qualquer claque com cargo comissionado para poder anunciar 200, 300 mil reais, e tem alguns que de forma tão canalha, manda 300 mil reais ao município pequeno e manda um empreiteiro junto. Nunca permiti, mas sempre estive presente na vida dos municípios do meu estado. Mas os embates que embati aqui, a luta na CPI da pedofilia. A CPI da pedofilia, se eu citasse tão somente o 240, que foi a alteração em 18 anos do nosso Estatuto da Criança, e que a partir dela permitiu, e o Brasil sabe que novos tipos penais foram criados, senador Zé Medeiros, a partir dessa CPI, como a Lei Joana Maranhão e tantas outras, e a Lei da Infiltração, e é por isso que as grandes operações podem ser feitas hoje contra crime cibernético de abuso de criança. Eu tenho alegria e orgulho, senador Cid, de dizer que eu assinei essas leis. Articulei e relatei e tornei crime de pedofilia, senador Ralph, crime hediondo nesse país. Foram centenas e centenas de projetos de lei. Os projetos de lei que tramitam no Senado hoje são 69 projetos de significação importante para a vida, para a prevenção e dias melhores para a vida tão somente de uma nação que prega que as suas crianças é o futuro, mas do futuro elas não são. Criança é presente, ou cuidamos do presente, ou não teremos futuro. E a minha luta em defesa dos pequenos, combatendo a pedofilia, abuso de toda ordem e combatendo maus tratos infantis, ela é de conhecimento da nação brasileira. Na CPI dos maus tratos que ontem encerrei, só nessa CPI, ontem aprovamos 32 projetos que tratam da questão da prevenção e do cuidado da criança nesse país. Poderia passar a tarde inteira aqui dizendo o que ocorreu em cada estado, por onde passei com a CPI do narcotráfico e por onde passei com a CPI da pedofilia. O que ocorreu? Hoje o Ministério Público dispõe de uma legislação, a polícia dispõe de uma legislação
daquilo que nós lutamos aqui. Foi aqui nessa casa, e eu sou um homem incrédulo, que fiz as defesas de tudo que acreditei. Eu sou um homem que tem um lado, sou crédulo. As pessoas que olham para mim sabem que sou previsível, porque não tenho duas palavras, só tenho uma palavra. E nasci desmamado. Nada me amedronta. Aqui fiz embates homéricos. E aí chama a atenção de alguns senadores, porque por conta de posição divergentes, as nossas posições divergentes não podem fazer com que nos tornemos inimigos. Mas é possível que num momento uma palavra mais dura, uma palavra mais ríspida, e aqui eu me penitencio com esses colegas, lhes pedindo perdão, desculpas, se em algum momento, de alguma fala, senador Cidinho, eu os ofendi. Mas o Brasil sabe que o meu combate à corrupção, o meu combate ao narcotráfico e abuso de criança nesse país tem sido uma luta incansável. Eu trago aqui um cabidal, não vou ler eles, dessas propostas todas que estão tramitando, as que estão na Câmara, daquilo que eu produzi para a nação brasileira. Mas foi aqui também que participei do impeachment. Participei de um impeachment, um marco na história, e me posicionei. E não me arrependo de cada fala, não me arrependo de cada raciocínio, não me arrependo de cada posição que tomei, respeitando os contrários. Porque a democracia é isso, e a regra da boa convivência é o respeito. Eu te respeito, mesmo que você não acredite naquilo que eu penso. E você me respeita, mesmo não acreditando naquilo que eu penso. Isso faz a democracia a regra da boa convivência. Eu sei que foi um embate duro do impeachment, mas era a lei sendo cumprida. Na verdade, havia uma violação da lei de responsabilidade fiscal. As chamadas pedaladas, que a sociedade teve tanta dificuldade de entender, e daqui dessa tribuna eu pude passar para a sociedade de maneira muito explicada, para que eles pudessem entender o que é pedalada fiscal. Não tenho tempo para poder repetir, mas dizer que não me arrependo das minhas falas, não me arrependo dos meus votos, não me arrependo nem dos deboches que fiz ao final de cada fala, porque é bem próprio do nordestino, não é, senador Cid? Essa capacidade de cordelizar e fazer com que as coisas aconteçam, porque o Nordeste é a própria riqueza, é o próprio selo, não é? Desse tipo de dom, de poder fazer fechamento numa linguagem bem de cordel e bem brasileira. Aqui defendi a minha crença no nascituro. E se tivesse lutado só pelo nascituro, sairia daqui com minha alma lavada, porque sou fruto do nascituro. Se Vossa Excelência tivesse sido abortado, aí não estaria. Se Vossa Excelência, senador, tivesse sido abortado o país, os aposentados desse país não teriam desfrutado da sua energia e das suas lutas. Nós somos frutos do nascituro, senador Raup. Aborto é um assinte contra a natureza de Deus. E é isso que eu sempre fiz e sempre peguei. Aqui dessa tribuna verbalizei, senadora Ana Amélia. Porque Vossa Excelência faz coro. Aborto é assassinato, é assinte, é atentado. Para aqueles que debocham de conceitos espirituais, religiosos, e debocham até de quem lhes deu a vida, e eles têm até a capacidade de fazer isso porque não foram abortados, estão vivos, para poder afrontar quem lhes garantiu a vida. Dessa tribuna eu fiz a minha trincheira contra a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Não é nada. Você nasce um vegetal, amanhã a menina decide que quer ser menino, e o menino decide que quer ser menina, e pronto. Porque ninguém nasce nada, não existe sexo nem masculino, nem feminino. Aqui fiz uma luta homérica no meu primeiro mandato contra o chamado PL 122, a lei da homofobia. Que é homofobia? Homofobia é um termo criado pelos estudiosos do comportamento humano, de psicólogos, psiquiatras. Quem é o homofóbico? É aquele que quer matar, quer destruir, quer esganar, quer humilhar em praça pública. Esse é o homofóbico. Mas eu posso muito bem dizer um casal hétero que está ali sentado como visitante, se beijando aqui dentro, se pegando ali, e dizer, olha, por favor, vocês estão aqui dentro do Senado da República, vão se beijar lá fora. Pode ficar até com muito ódio,
Mas eu não sou criminoso por isso. A chamada lei da homofobia, o fato de vocês, olha, tem criança aqui, por favor, você já pegava 5 anos sem qualquer tipo de misericórdia com você. A lei 9.000 e alguma coisa, criada por essas duas casas, é a lei que protege a tartaruga. Se você pisar e quebrar um ovo de tartaruga de forma desavisada e for pego, você vai pegar 7 anos de cadeia, senador Cid. Essa mesma lei não protege uma criança. Não protege uma criança com 12 semanas, respirando com o coração batendo no útero da sua mãe. Chegamos num ponto nesse viés ideológico. Esse país tornou-se de fato um ninho ideológico em todos os sentidos. Que a vida humana de nada vale. Essas lutas todas eu fiz aqui. O enfrentamento, a não legalização das drogas, que insistem, como se maconha fosse o maior bem. Maconha tem um componente chamado de canabidiol. E o canabidiol é uma substância química que serve para pessoas que têm convulsão, ou seja, epilepsia em crianças. O Ministério da Justiça compra, a Anvisa autoriza, a Anvisa assina, compra e entrega na mão de quem precisa. Esse país não precisa de plantio de maconha, porque senão traficante não precisa mais comprar cargas grandes lá do outro lado da fronteira. É só sair com uma bolsa comprando as pequenas plantações de quem faz em casa, com a velha história de que vai se plantar maconha para uso recreativo. Uso recreativo é o quê? É ficar doido, é desequilibrar, é sair dirigindo doidamente, é dar tiro. E nisso, me lembro até que foi o meu penúltima fala daquele microfone me referindo ao senhor Fernando Henrique Cardoso, que criou a Secretaria Nacional Antidrogas e fez um discurso na ONU dizendo que ele ia erradicar as drogas em 15 anos no Brasil. Ou em 10 anos. Primeiro mentiu o senador Cristóvão, porque ele não foi presidente 10 anos. E ao ir embora, deixou a Senad, que foi criada para gerir políticas públicas, com um orçamento de apenas R$ 65. E depois se tornou o megafone da legalização das drogas, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. E eu costumo dizer, tem um dia bom para legalizar as drogas no Brasil, e esse dia deve chegar. O dia de legalizar, senador presidente, senadora Ana Amélia, é o dia que alguém disser a ele, olha, Fernando Henrique, o senhor vai receber mais outro título de honoris causa nos Estados Unidos, e o piloto que vai pilotar acabou de fumar um borrão de maconha, está com meio quilo dentro da cabine e vai fumando daqui aos Estados Unidos. Se ele tiver coragem de embarcar no avião, essa é a hora de legalizar. Nós precisamos sair e descer dessa hipocrisia. Ah, porque o país é de direita, porque essa é a maior nação católica do mundo. Essa é uma nação de católicos, de evangélicos, de espíritas. Essa é uma nação de pessoas que podem divergir doutrinariamente, mas nós cremos em Cristo. Gostem os ateus ou não, gostem os críticos, os debochados, os senhores das letras, os chamados gente de academia, gostem vocês ou não, esse país é cristão. Aqui eu fiz muitos amigos, até os adversários políticos somos amigos, sabemos nos respeitar, mas fiz amigos, e vou levar a lembrança dos meus amigos, vou levar a lembrança daqueles que fizeram o bom combate e o bom embate, nas comissões de mérito e nesse plenário, e nunca fugi da minha luta para combater a legalização da jogatina nesse país. Jogatina é para lavar dinheiro sujo do tráfico, é dinheiro de sangue, é dinheiro de droga, é dinheiro de assalto. E muitos dos meus companheiros que divergem em outras matérias, nos convergimos para poder sepultar o sonho dos lobistas que querem fazer mais riqueza com a pobreza daqueles que são viciados em jogo, senador Cristóvão. Pois bem, já há alguns anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, os senhores todos que estão no plenário me veem em casa, os senhores da assistência, me veem nessa tribuna defendendo a candidatura a presidente da República de Jair Messias Bolsonaro. Muitos diziam, por que não é você? Senadores, colegas,
Alguns estão esboçando um sorriso para mim, porque diziam isso para mim. Eu dizia, não. Deus levantou ele. É ele. O diabo não levanta autoridade. Quem levanta autoridade é Deus. Quantas vezes vim a essa tribuna e o defendi? A última vez que o fiz antes do processo eleitoral foi nesse microfone, na frente do senador Paim e senador Medeiros, quando tinha lido que Fernando Henrique disse que Bolsonaro não tinha nada na cabeça. E eu disse que gostei tanto de ouvir aquilo de um sociólogo, que eu não sabia que ele tinha essa capacidade de avaliação psicológica, mental das pessoas, e que eu estava pedindo a ele para que fizesse uma avaliação de todos os do PSDB que estavam envolvidos na Lava Jato com a fralda cheia, que eu queria saber de fato se ele tinha coragem. Essa coragem de atacar o outro por achar que é melhor. E dizia a ele, bota seu pijama, cala sua boca e espera 1º de janeiro, porque o senhor não será convidado, vai se obrigar a ficar em casa assistindo pela televisão a posse do novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Há 6 anos, há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, eu encampei com ele uma missão. A missão de livrar o Brasil desse viés ideológico. Quebrar o viés ideológico. Porque viés ideológico é igual plantação de eucalipto. O eucalipto, a raiz desce a 7 metros ou mais e bebe no último lençol freático. E seca tudo em volta. Ideologia é assim. Não tem partido, não tem PMDB, não tem PSDB, não tem partido novo que surgiu agora com uma ideia nova. Ninguém vence uma ideologia. Ninguém vence. Porque eles têm CUT, eles têm Movimento Sem Terra, eles têm isso. Enquanto os outros se dividem, eles se juntam na sua ideologia. E nós sabemos qual é a ideologia. Eu não vou perder tempo para falar do conjunto da obra, do assalto, do sangramento do dinheiro público, da riqueza dos filhos, da riqueza deles próprios, da indignidade e da ignomínia que eles impuseram a essa nação. Mas beberam, sugaram. E falávamos 4 coisas na rua, senador Raupp. O Brasil precisa de um homem patriota, que tenha Deus no coração. Um país que tenha um homem que esteja disposto a enfrentar a violência no país, que esteja disposto a proteger a escola, proteger as crianças e que, acima de tudo, ame Israel. Nada mais que isso. E começamos a ver, há 2 anos atrás, um Brasil se movimentando em torno de si, uma nação que virou, nunca tinha visto. O Brasil se tornou militante de si mesmo. O Brasil virou militância. O pai de família militou por ele, militou pelos filhos. Uma militância contra uma militância. Era a militância da família, da vida, do bem, dos valores. Contra a militância da erotização de criança, do desrespeito à criança, do desrespeito à escola, escola com partido, ideologia de gênero. As pessoas passaram a chorar nas ruas, se emocionar com o hino nacional, e milhares, milhares, milhares e milhares foram à rua. O país verde e amarelo se tornou militante de si mesmo. Digo ao senhor, seu presidente, que eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Cruzei esse país. A pergunta que fica, quem quer matar Bolsonaro? Quem queria ou ainda quer? A perícia técnica que foi pedida na Câmara, ela não veio. Mas cabe ao superintendente da Polícia Federal dizer realmente na perícia técnica se o assassino, se o algoz que tentou matar Jair Bolsonaro esteve ou não na Câmara naquele dia. Fica a pergunta. Senador Cidinho, quem tentou matar Bolsonaro? Senador Medeiros, quem tentou? Por quê? E eu me pergunto, continuo confiando em Bolsonaro. Faria tudo de novo. Vejo Bolsonaro como um homem de caráter, um homem de bem. Um sujeito sensível às coisas espirituais. Tem quem zomba, azar o seu. Todos nós passaremos, somos mortais, a vida é fugaz e rápida. A Bíblia diz que depois da morte segue o juízo, pode zombar o que quiser, quem sabe
depois você não tenha mais tempo de se arrepender. Mas a nação é bendita quando Deus é Senhor dela. E quando eu vi o novo presidente do Brasil, após o processo eleitoral, encerrou, fecharam as urnas, ele venceu. Ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós começamos orando. E depois daquele momento oramos para o mundo inteiro, senador Paim. Vossa Excelência que tem filha pastora, que tem filho pastor, está tudo dentro da sua casa, você está ferrado. Mas a minha oração, senhor presidente, é que Deus guarde senador Girão. É que Deus abençoe o presidente Bolsonaro, senador Ataídes. Que Deus lhe dê sabedoria. Me lembro muito bem, na hora da oração, senadora Amélia, ela disse, eu vou passar a palavra ao meu amigo Magno Malta, que vai orar. Para pedir que Deus me dê sabedoria para governar esse país. Foi o que Salomão pediu a Deus. Sabedoria. Se nada ocorrer no mandato de Bolsonaro, uma coisa maravilhosa já ocorreu. O viés ideológico está quebrado. Está quebrado o muro que separava de uma forma preconceituosa católicos de espíritas, espíritas de evangélicos. Esse muro se quebrou nesse processo e nós nos abraçamos. Podemos divergir doutrinariamente, mas nos abraçamos em defesa do Brasil e em defesa da pátria. Esses esquerdopatas jamais voltarão ao poder. Quero agradecer aqui aqueles que têm me dado muito carinho, mensagem de carinho, aqueles que conviveram comigo ao longo do mandato. Quero agradecer aqui o pastor Silas Malafaia, agradecendo todos os líderes religiosos desse país. Ao pastor Silas Malafaia, cito o padre Pedro, que aí abraça os líderes católicos, abraçando também o Girão, que é espírita, abraça os líderes espíritas. Quero fazer uma ressalva aqui com o que está acontecendo em Abadiânia. Aquilo ali não é o espiritismo. O espiritismo respeita a família, respeita mulheres, respeita crianças. Um ato criminoso, senadora Ana Amélia, não pode ser debitado na conta de uma confissão de fé, senador Buarque. Pois bem, agradeço a todos os senhores, agradeço ao meu Deus, acima de tudo, que me deu saúde para viver, que não me deu espírito de medo em nenhum momento, para enfrentar os embates mais difíceis da minha vida. Foi após a CPI do narcotráfico que fiquei tetraplégico. A minha coluna é um enxerto de titânio. Eu sou lesionado de medula. As pessoas, quando me veem andar, pensam que eu estou com uma dor no joelho. Não. Eu tenho uma coluna de titânio. E mesmo assim, consigo treinar 3 horas por dia, porque Deus é grande e Deus é misericordioso. Por isso, dessa tribuna, reitero a minha gratidão aos meus assessores, meu chefe de gabinete, a mais simples servidora do meu gabinete. Aqui eu abraço os servidores do meu estado, que estão lá no meu escritório. E posso abraçar os meus filhos, que me veem agora pela televisão, senador Cristóvão, lá no projeto Vem Viver. São 42 anos da minha vida tirando drogado da rua. Eu sei a dor de uma mãe que chora porque tem um filho drogado. Enquanto a ciência diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio, ou seja, lágrima é água e sal. A ciência não sabe nada de lágrima, senador. Quem sabe muito de lágrima é uma mãe que tem um filho drogado ou que o perdeu para as drogas. São 42 anos da minha vida. Tive o privilégio de ter lá o senador Paim conhecendo a minha instituição. O senador futuro, o senador Girão, também já esteve lá, conhecendo a instituição. E é para lá que eu volto, senador. Para dar mais intensidade. Para estender um pouco mais a minha mão. Não sei se tenho 15 anos de qualidade de vida para frente. Ao sujeito, você tem quantos anos? Ele diz, tem 55, você tem quanto? Tenho 50, tenho 60. Não tem, isso você já gastou. Você só tem 20 para frente ou 15. Cuida bem deles para continuar fazendo bem, e é assim que eu farei. Abraço os meus filhos que estão lá assistindo. Filhos de outras pessoas que eu abracei. Recebi de uma mãe chorando, recebi do Ministério Público, recebi da polícia, estão lá me vendo. Eu os abraço, desejando que eles saiam do fosso onde caíram por causa das drogas. Abraço os líderes que lá estão, no dia a dia, sentindo e fazendo o papel de pai e mãe.
fica o meu gabinete de Brasília, o meu gabinete lá no meu estado, fica os meus amigos por onde passei. O carinho de uma nação, tão somente por dizer que o Brasil é dos brasileiros, que o Brasil pertence àqueles que têm um sentimento nativista e que chora a primeira nota da introdução do hino nacional. Eu só falei isso para o Brasil, eu só cruzei isso na facada de Jair Bolsonaro. Eu voltei ao meu estado 2 vezes, nenhuma vez no segundo turno. Cruzei o meu Nordeste de ponta a ponta e vi como as pessoas estão aprisionadas, pessoas simples. Elas não são comunistas, elas não são petistas, elas não têm ideologia, elas são devotas de Padre Cício, devotas de Frei Damião, são católicas, são evangélicas, mas têm medo de perder o Bolsa Família. Tem medo de perder o Bolsa Família. E o presidente tem falado que vai tomar providência, e eu creio. Mas uma coisa para encerrar o meu discurso.